amados? Abra a tua Bíblia no livro de Jó. Livro de Jó, capítulo 14. Livro de Jó, capítulo 14, versículo 7 a seguir. Diz assim: porque a esperança para a árvore que, se for cortada, ainda se renovará, e não cessarão seus renovos. Se envelhecer na terra a sua raiz, o seu tronco morrer no pó, ao cheiro das águas brotará e dará ramos como uma planta. Repete comigo, por favor. Ao cheiro das águas brotará e dará ramos como uma planta. Podeis assentar. Jesus, esperança viva. Jesus, a nossa esperança viva. No Velho Testamento, não se tem muito conhecimento acerca da vida após a morte, nem de ressurreição. Nos tempos de Jó, era ainda menos conhecido este assunto. A partir do Salmo é que se começa a compreender a respeito disso. E Jó começa a falar aqui a respeito da esperança que há para as árvores. Constantemente no Face, WhatsApp, você vê pessoas postando árvores que foram cortadas, árvores que começam a nascer nos lugares mais estranhos. Amados, nesse ponto, aonde Jó ele está falando a respeito disso, Jó havia perdido tudo, perdido seus filhos, provavelmente estava com um caco de telha, raspando as suas chagas, vivendo uma situação terrível, terrível. E Jó começa a falar da esperança que há para as árvores. E com certeza, já acreditando também que o Senhor iria trazer um renovo. E Jó começa a falar da esperança que há para as árvores, que se é cortada, torna a brotar. E aqui está falando de renovação. Renovação. Você já percebeu que muitas vezes nós passamos por momentos que nós falamos, não dá mais, não é possível continuar mais. Você imagina Jó passando pelo momento que ele estava passando e ainda assim trazendo fé, esperança para o coração dele, acreditando que da mesma forma como uma árvore, quando ela é cortada, mesmo assim pode surgir renovos e aquela árvore
volta a brotar, ela volta a gerar fruto. Se é cortada, torna a brotar. Talvez você tenha entrado aqui vivendo um dos piores momentos da sua vida, se sentindo como uma árvore cortada. Acabou. Num contexto normal, uma árvore cortada acabou. Não tem mais esperança, mas para nós que entendemos a respeito disso que Jó estava falando, e que entendemos o Deus maravilhoso que nós servimos, por pior que seja o momento que você esteja atravessando hoje, Deus pode fazer brotar de novo. Deus pode trazer renovo para a sua vida, pode trazer um novo tempo para a sua vida. Creia nisso. Jó estava vivendo isto. O homem mais rico conhecido neste tempo era Jó. E de repente tudo que tinha, como um vento, levou tudo. Seus filhos festejando, vendaval, levou tudo, morreram. Amados, se você for analisar a história de Jó, você vai entender quão maravilhoso Deus é. Que ainda que uma árvore esteja cortada, seja cortada, Deus faz ela brotar. Como eu estou falando aqui, Deus está pronto para trazer renovo para a sua vida. Deus está pronto para ministrar o teu coração. Abra o teu coração para Ele, deixa Ele falar com você, deixa Ele trazer bálsamo para a sua vida, deixa o Senhor ministrar sobre a sua vida, sobre a sua família. Permita que o Senhor faça isso. Jó está falando, olha, os seus renovos vingam. Está falando aqui, olha, esta renovação permanece. Não é o sentido de que vai aparecer um broto e esse broto vai morrer, não. E esse broto vai vingar. Quer dizer, vai frutificar, vai crescer, vai avançar. Essa renovação permanece, porque quando vem da parte de Deus, Deus faz algo de forma completa por cada um de nós. Deus não vai começar uma obra na sua vida e Ele vai parar esta obra e vai dizer, olha, até aqui está tudo bem, já não. Ele vai continuar fazendo esta obra. Se Deus falou com você, se Deus ministrou algo ao teu coração, creia que Deus está trabalhando, ainda que você tenha entrado aqui se sentindo como uma árvore cortada, pensando o seguinte, olha, eu não consigo mais, acabou, terminou, não tem mais o que fazer. Pode não ter o que fazer para você, mas para o Deus que você serve, Ele pode fazer você renovar. Ele pode trazer renovo para você, Ele pode trazer um novo período de renovação para a sua vida. É disso que esta palavra está falando. Os seus brotos vingam, permanecem, ainda se renovará, e não cessarão os seus renovos. Versículo 8 diz assim: se envelhecer na terra a sua raiz, e o seu tronco morrer no pó, o versículo 8 mostra uma situação ainda mais difícil, porque uma árvore cortada já não é natural ela brotar, vir o renovo. Mas no versículo 8 traz ainda uma situação ainda mais difícil,
Porque está dizendo, olha, se envelhecer na terra a sua raiz e o seu tronco morrer no pó. Eu costumo dizer algumas palavras, e essa é uma delas. Deus nunca perde o controle, mesmo quando o desespero, a situação complicada parece bater a nossa porta. Quando as pessoas meneiam a cabeça para você e diz, não tem mais jeito, acabou. Acabou. Versículo 9 diz assim: ao cheiro das águas brotará e dará ramos como uma planta. Ao cheiro das águas brotará. Não existe nada acabado. Não é o fim de nada. Pode sentir? Sente cheiro de água? Hã? Jesus não é a nossa fonte de água? Jesus está aqui? Sim ou não? Você pode sentir a presença de Jesus aqui? Jesus é a nossa fonte de águas cristalinas. Ao cheiro das águas brotará. Aqui está falando de sinais de esperança, onde muitas vezes nós falamos, olha, não tem mais o que fazer, e Jesus diz, tem. Eu sou a esperança viva. Acabou, não tem mais jeito. E Jesus diz, não acabou nada. É só o começo, calma, aquieta o coração. Eu estou trabalhando, calma. Tranquiliza o teu coração. Vem pessoas de fora, vem o inimigo e muitas vezes diz, olha, acabou, está derrotado. Deus fala, não, calma. É só o início de uma nova história, de um novo tempo, calma. Calma. Eu creio que ao mesmo tempo que Jó estava falando, ao mesmo tempo ele estava ouvindo e recebendo fé ao seu coração, entendendo o Deus maravilhoso que ele servia e que Deus poderia mudar toda aquela situação, toda aquela história. Deus é o Deus que reverte um fracasso em uma circunstância de vitória, de esperança. Sabe qual é o segredo? O segredo é permanecer. O segredo é permanecer. Eu não sei se vocês já ouviram acerca do bambu chinês, da história do bambu chinês. A história do bambu chinês. Quando ele é plantado, ele vai aparecer um broto, e por 5 anos, é só isso que você vai ver, depois de algum tempo ainda o broto. 5 anos, durante 5 anos, o bambu chinês, você não vai ver ele crescendo, seja 1 metro, 2 metros, ou meio metro, ou qualquer outra coisa que seja. Durante 5 anos, o bambu chinês, ele vai estar lançando raízes abaixo. Ele não vai crescer para cima ou de qualquer forma, de qualquer jeito. O bambu chinês, ele vai crescer para baixo. E a pessoa que plantou talvez diga, não deu certo esta plantação. Não deu certo isso daqui. Só que ele está se fortalecendo abaixo.
Ele está criando raízes, Ele está lançando raízes. Lançando raízes. E depois de 5 anos, que ele se fortaleceu, ele cresce, de uma hora para outra, até chegar ao ponto de 25 metros de altura. Eu não sei se você já analisou um bambu chinês ou até outros bambus. Caem árvores grossas do lado do bambu e ele fino dessa forma. E vem o vendaval e ele enverga. Passou o vendaval, ele levanta de novo. E você fala, meu Deus, como é que permaneceu? Uma árvore grossa caiu, outra caiu e o bambu permaneceu. Sabe por quê? Porque criou raízes. Criou resistência. Criou resistência. Crie esta resistência na presença do teu Deus. Crie raízes. De tal forma que na hora que vir o vendaval, você vai permanecer, você não pode até envergar. Mas quebrar não. Quebrar não. Versículo 9. Ao cheiro das águas brotará e dará ramos, como uma planta, em outras traduções diz, como uma planta nova. E dará ramos, como se fosse muda plantada. Sabe o que isso quer dizer? Igual ao início, igual ao começo. Igual ao começo. Renovo, vida renovada. Quando nós estamos renovados, quando nós estamos cheios da unção de Deus, nós não paramos para ficar enxergando problemas, para ficar medindo esforços para questões espirituais. Não, nós avançamos, nós frutificamos, nós avançamos na presença de Deus. E é isso que Deus faz. Quando nós damos a liberdade, Deus traz renovo sobre as nossas vidas, e Ele vai nos fazer frutificar, como se fosse uma muda plantada. Quer dizer, não veio de uma árvore caída, não veio de uma raiz, de uma terra seca onde estava apodrecendo, não, nada disso. Não veio de uma árvore onde ninguém dava nada. Vai parecer como uma muda plantada, como algo que foi planejado, como no início, porque é assim que Deus trabalha. Quando nós damos a oportunidade, quando nós deixamos o Senhor trabalhar. A palavra de Deus, ela faz comparações do justo com as árvores. Salmo 1, versículo 3. É como árvore plantada à beira de águas correntes, dá nos tempos certos o seu fruto, e as suas folhas não murcham, tudo que ele faz prosperará. A palavra de Deus vai fazendo comparação do justo, do homem de Deus, da mulher de Deus com as árvores. Jeremias 17:8 diz: ele será como a árvore plantada junto às águas e que estende as suas raízes para o ribeiro. Ela não temerá quando chegar o calor, porque as suas folhas estão sempre verdes. Não ficará ansiosa no ano da seca, nem deixará de dar frutos. Dar fruto fala de fertilidade e ao mesmo tempo de utilidade. Precisamos ser fértil,
Precisamos ser úteis. De que forma você tem sido útil? De que forma você tem sido fértil? Como? Folhas verdes fala de vigor, vida. Folha seca, a palavra de Deus diz que cai e é levada pelo vento. Folha seca cai e é levada pelo vento. Não tem persistência nenhuma, não tem nada, não vai oferecer nada. Mas a folha verde é diferente. Aqui está falando de folhas verdes, está falando de vigor, de vida. Mesmo Jó, em uma situação de decadência total, ele está injetando o pé, acreditando que ainda que ele estivesse olhando para ele, fosse como uma árvore cortada, ele poderia gerar de novo brotos. Ele poderia ser fértil de novo. Você tem sido fértil? Você tem sido útil? Tudo que ele faz prosperará. Tudo que ele faz prospera. Tudo que ele faz prospera. Salmo 92, 12 diz: os justos florescerão como a palmeira, crescerão como cedro no Líbano. Deus está falando comigo e com você hoje, que ainda que você esteja vivendo o pior momento da sua vida, o momento mais complicado, Deus pode reverter isto. Deus pode mudar isto. Creia. 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 Ainda que você tenha entrado sentindo dessa forma, como uma árvore cortada, Deus pode mudar tudo isso na sua vida. Ainda que você esteja olhando para você mesmo e você não enxerga uma possibilidade, ainda assim Deus diz para você, como Ele está falando aqui, porque a esperança para a árvore, que se for cortada ainda se renovará, e não cessarão os seus renovos. O inimigo está enganado a teu respeito. Não vai parar. Não vai parar. Não é tempo de parar. É tempo de continuar. É tempo de frutificar. É tempo de frutificar. Porque o nosso Deus é um Deus maravilhoso, que continua trabalhando e ministrando sobre as nossas vidas de forma poderosa. Isaías 61, versículo 3 diz: eles serão chamados carvalhos de justiça, plantio do Senhor, para a manifestação da sua glória. Carvalho é símbolo de força, de longevidade. Símbolo de força. E talvez você olhe para você hoje, se fizer o muque, parece o do Popeye quando está sem o espinafre. Cai. Lembra do Popeye sem o espinafre? Calma. Dependendo de quem ouvir isso, vai falar: é heresia. Jesus é o nosso espinafre. Sabe o que ele faz?
Ele vem para as nossas vidas. Jesus vem para as nossas vidas, nos resgata. Nós que estávamos com uma árvore, parecendo com uma árvore cortada, e quando Jesus chega, Ele começa a mudar toda a situação, Ele começa a transformar tudo, todas as coisas, e Ele nos traz força, e Ele nos traz ousadia, Ele nos traz disposição para nós estarmos lutando e vencendo, guerreando e alcançando a vitória no nome de Jesus. Jesus vem para as nossas vidas, e Ele começa a mudar tudo, e Ele começa a transformar tudo. Eu não sei quanto a você, mas a maior parte de nós chegamos em estado de calamidade na presença do Senhor. Jesus era o último recurso, o único também recurso, mas esse único recurso entrou para mudar, entrou para transformar o que precisava ser transformado. Carvalhos de justiça, e eles serão chamados carvalhos de justiça, plantio do Senhor, para a manifestação da sua glória. É isso que Deus faz. De alguém que aparentemente era um derrotado, era um vencido, Deus está levantando você para a glória dEle. Deus está fortalecendo você para a glória dEle. Deus está ministrando sobre a sua vida, te colocando de pé, te dando poder e ousadia para a glória dEle. Você nasceu para a glória do Senhor. Mas sabe qual é a real? Muitas vezes parece que nós não entendemos isso. O tamanho do propósito, de tudo aquilo que Deus quer e de tudo aquilo que Deus tem para cada um de nós. A palavra de Deus, Isaías 61:3 está dizendo: eles serão chamados carvalhos de justiça, plantio do Senhor. Você foi plantado pelo Senhor para a manifestação da sua glória. Acalma o teu coração. Deus está trabalhando. E um pouquinho mais, aqueles que olhavam para você e diziam: vai fluir, vai fluir, vai fluir. Abra a tua Bíblia no livro de João, capítulo 15. João capítulo 15, versículo 1. Diz assim, João capítulo 15, versículo 1 a seguir diz assim: eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o lavrador. Toda a vara em mim que não dá fruto, atira e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Estáis em mim e eu em vós. Como a vara de si mesmo não pode dar fruto se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora como a vara e secará. E os colhem e lançam no fogo e ardem. Se vós estiverdes em mim, as minhas palavras estiverdes em vós,
pedireis algumas coisas que quiserdes, e vos será feito. Amém, Jesus? Amém? O que a Evelyn estava chacoalhando a cabeça, meu Deus? Hã? Coloca lá para nós, por favor. A Bíblia está diferente? Hã? Aí também, Mateus? Se você estiver em Cristo, se você estiver caminhando na presença do Senhor, se vós estiverdes em mim, escute por favor. Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. E pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. Aqui tem a diferença entre cortar e podar. Cortar, a palavra de Deus diz que depois é lançada no fogo, as pessoas vêm, colhem os galhos, lançam no fogo, e assim acabou. Podar é diferente. Podar fala de limpar. Se você não limpa uma árvore, se você não poda uma árvore, você está impedindo de que esta árvore esteja frutificando mais, dando mais fruto. A palavra de Deus diz que o pai que ama, o que ele faz? O pai que ama, fala em alto, por favor. O pai que ama, corrige. O nosso Deus é um pai que ama, e por isso ele vai podar, e por isso ele vai limpar. Todas as vezes que precisar de poda, ele vai podar, ele vai limpar. Ele nos limpa para nós estarmos dando mais fruto. O segredo é permanecer nele. O segredo é estar nele, como diz no versículo 4: estais em mim, e eu em vós. Como a vara de si mesmo não pode dar fruto se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Se você não estiver ligado em Cristo, você não pode nada. Nada. Mas se você estiver no Senhor, em mim, Ele falando, e as minhas palavras estiverdes em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. A palavra de Deus está falando isso. Use da palavra de Deus. Permita que o Senhor trabalhe na sua vida o que precisa ser trabalhado. Permita que o Senhor limpe o que precisa ser limpo. Que Ele pode o que precisa ser podado. Permita que Deus esteja ministrando sobre a sua vida da forma como Ele deseja. Dê a liberdade para o Senhor fazer isso. Nós estamos nos colocando aqui da mesma forma como a palavra de Deus nos coloca, a exemplo de árvores. E Deus, o nosso Senhor, Ele foi usando pessoas para escrever a respeito disso.
Jó estava trabalhando isso em si. Ele estava buscando esse renovo, essa esperança, sabendo que o mesmo Deus que estava provando, o mesmo Deus que prova, também é o mesmo que aprova. O mesmo Deus que trabalha provando, é o mesmo Deus que trabalha aprovando. O mesmo Deus que coloca situações em xeque, é o mesmo Deus que entra de forma poderosa e abre as portas que talvez estejam fechadas. O mesmo Deus que talvez esteja colocando algumas situações para trabalhar a tua fé, para levantar você com poder e ousadia. É o mesmo Deus que esteve com você no deserto, é o mesmo Deus que vai estar com você nos montes. E aqui é para todas as áreas da nossa vida. A árvore, o segredo é se manter enraizada, permanecer em Jesus. A raiz sente o cheiro das águas, sente a aproximação de Jesus. E aí, quando isso acontece, não vai temer o tempo seco, não vai temer o tempo mau, porque já sentiu a aproximação de Jesus e sabe que Jesus está no controle. Escuta, o Senhor está no controle, acalma. Vai passar, vai passar. Vai passar, vai ficar tudo bem, vai dar tudo certo. A raiz sente o cheiro das águas, a aproximação de Jesus. A água é símbolo da palavra de Deus e também é símbolo do Espírito Santo. A água é essencial para a vida do homem, Jesus também é. Uma das coisas, quando eu visito uma família, quando eu estou aconselhando um casal, uma das primeiras coisas eu digo: felicidade sem Jesus não existe. Se Jesus não estiver em você, se a palavra de Deus não estiver em você, não vai dar nada certo. Mas se Jesus está no controle, ainda que venha o vendaval, ainda que esteja caminhando em meio a um deserto, ainda que o exército se levante contra você, Deus vai abençoar a sua vida e vai te dar a vitória. Creia nisso. Eu creio nisso que eu estou pregando. Eu creio nesta palavra. Eu creio desta forma. Eu creio dessa forma. Que ainda que esteja como uma árvore cortada, ainda que o tronco esteja caído, que as suas raízes estejam apodrecendo, ao cheiro das águas, vai haver renovo. Ao cheiro das águas, vai ter transformação, e o broto vai surgir, e um novo tempo vai chegar. Um novo tempo vai chegar, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, queridos.